Sejam muito bem-vindos. Estamos agora no nosso episódio 13 do Dossiê Nova Acrópole. Muito importante que você acompanhe esse episódio como um todo, que eu vou desenvolver duas linhas de raciocínio. Na segunda metade desse vídeo, eu vou falar de algumas possíveis referências simbólicas do fundador de Nova Acrópole. Então, eu quero que cada um tire suas próprias conclusões. Eu vou apenas fazer correlações semelhantes entre símbolos extremistas utilizados pelo século XX e suas semelhanças com os símbolos que Nova Acrópole resolveu adotar, que o fundador adotou. E na primeira parte desse vídeo, eu vou trazer um pouco sobre a história de Nova Acrópole, alguns pontos que eu ainda não me aprofundei. E a gente vai ver que existem incoerências na própria história contada por Nova Acrópole em sua fundação. Então, quando ela vem falar dos símbolos, da origem dos símbolos dentro dela, o quanto de credibilidade a gente pode dar no que ela atribui ser a origem do símbolo, já que existem incoerências na própria fundação de Nova Acrópole, ou em próprios dados que o fundador falou. E a questão que eu quero deixar aqui também para você que hoje, por exemplo, está fazendo parte do Nova Acrópole, eu não sei qual é a sua experiência, espero que você tenha uma experiência positiva lá dentro, mas é investigar por que Nova Acrópole coloca o fundadora como um pedestal, como um grande líder, uma pessoa a ser seguida e como suas ordens ou suas palavras são coisas que não devem ser contestadas. Porque Nova Acrópole ainda coloca essa pessoa, seu fundador, que tem tantos pontos polêmicos, como eu venho trazendo durante o dossiê, como algo que deve ser intocado. E aqui a gente vai ver muitos desses símbolos que orientaram e já o trouxe para dentro dos muros de Nova Acrópole. Para começar então, tá? Eu vou começar falando um pouquinho da questões do fundador, de sua história inicial. Dentro da Wikipedia em inglês, em português eles já fizeram essas alterações, mas dentro da Wikipedia em inglês a gente pode ler que na biografia oficial, que era utilizada por Nova Acrópole para Jal até alguns anos atrás, existem vários títulos aqui, tá? Por exemplo, ele era membro acadêmico de um grupo esotérico conhecido como Academia Universidade Filo-Bizantina, doutorado em divindade. Editora Internacional da Itália afirma que ele era um cavaleiro da fictícia Real Ordem de San Ildefonso e San Atilano, um destinatário da Cruz de Prata de uma sociedade de letras da França. No entanto, além de sua biografia Nova Acrópole, nenhuma fonte de segunda mão confirma tais afirmações. Então a gente percebe que aqui, ó, na biografia oficial costumava listá-lo como arqueólogo e doutor em filosofia da inexistente Academia de Artes Aztecas. Mais uma vez, tal academia provou ser fictícia e essa alegação ela foi retirada. Também ele fala de um prêmio de poesia do livro Lotus. No entanto, nenhuma fonte de tal afirmação existe fora de Acrópole, e ele não está listado como tal em nenhuma fonte do governo argentino. E até fazendo uma outra pesquisa, esse livro Lotus parece que não é escrito só por ele. Existem três autores nesse livro: a esposa dele, a Ada, e a irmã da Ada também. Então, sequer é um livro de uma autoria única como era. Isso, essa monte de qualificação, né, ele inaugurou o que eu chamo do que hoje a gente chama de vício de Harvard, né? Que as pessoas vão falsificar uma classificação acadêmica e falar, eu estudei em Harvard. Aí nunca estudou, fez um cursinho online de 2 horas que todo mundo pode fazer gratuito. Mas isso funciona para o quê? Além da qualificação espiritual, que é muito difícil das pessoas alegarem, ele vem dos mestres, de uma linha de mestres, ele tem poderes isso, poderes daquilo. Aqui você serve com esse tipo de qualificação para validar a pessoa academicamente, dizendo que ele tem aí N qualificações acadêmicas, N premiações e títulos, que, como a gente pode ver, não há outras fontes que mensurem aqueles títulos que Nova Acrópole otorgava para ele. Então você passa a criar um mito de duas formas. De um lado, um mito espiritual
e validando isso, mostrando como também academicamente aquela pessoa era reconhecida. Então, um passado já que a gente poderia contestar por que mentir esse tipo de informação, né? Lembrando que hoje já no Brasil eles já retiraram esse tipo de coisa que estava presente e ainda está, né, na Wikipedia em inglês, ainda está falando ali. Sobre a fundação de Nova Acrópole, também existe uma divergência, já que Nova Acrópole fala que oficialmente ela foi fundada em 1957. Porém, quando a gente pega cartas da Sociedade Teosófica, a gente percebe que já esteve ali dentro pelo menos até 62. Como nessa carta escrita aqui, né, mencionando que ele trazia membros soltos para dentro da Sociedade Teosófica, que ele fazia esses jovens não se vincularem a nenhum ramo da Sociedade Teosófica. Como membro solto, o Sr. Livraga organizou e estabeleceu um grupo de nome Grupo de Jovem Teosófico Argentino, que não tinha nada a ver com a Sociedade Teosófica em Argentina, e sim e sem nenhum tipo de vínculo com a Real Juventude Teosófica Argentina, essa sim dirigida legalmente pelo Sr. Luiz. Desde 59 até 62, o Sr. Livraga atacou constantemente a Sociedade Teosófica Argentina e suas autoridades estabelecidas. A última sentença do Estado foi favorável à Sociedade Teosófica, tendo assim o Sr. Livraga a pagar todos os custos do processo. E aqui já vai falar que Siri Han que encomendou Nova Acrópole para ele. E Nova Acrópole está falando que o presidente mundial Siri Han foi informado sobre esse caso e respondeu junto ao secretário-geral para que mudasse o regulamento da sociedade teosófica, ou seja, pelas ações que o Jal estava fazendo dentro da sociedade, levando jovens, falando o que ele queria e tentando possivelmente assumir o poder na sociedade teosófica da Argentina, o próprio presidente Siri Han teve que aprovar um acordo num decreto em 64 pelo governo de Santa Fé, que estabeleceu que a Sociedade Teosófica da Argentina não permite celebrar reuniões de membros soltos, salvo em casos particulares. Isso obrigou Jal a ter que sair com aqueles membros da Sociedade Teosófica. E a carta ela coloca que de todos os componentes do grupo do Sr. Livraga, 7 deixaram e se voltaram ao ramo da fraternidade na Sociedade Teosófica, ou seja, alguns daqueles membros que estavam com Jal se desligaram dele depois de 64 e dessa mudança e retornaram a pertencer à Sociedade Teosófica, juntando-se a ao ramo fraternidade lá dentro. Então é mais um passado oculto, passado estranho de Nova Acrópole, que se diz que se fundou em 57, mas a gente vê que não, que já estava fazendo as reuniões dele dentro do grupo, dentro da própria Sociedade Teosófica e possivelmente tentando assumir o controle da Sociedade Teosófica da Argentina para os seus interesses. Porém, o próprio presidente mundial Siri Han impede isso colocando um decreto. Depois Nova Acrópole vai falar que não, que Siri Han otorgou, e eu já abordei isso no vídeo 1 desse dossiê, então não vou entrar muito nesse tema aqui, mas sim que Siri Han impediu dessa prática dentro da sociedade teosófica, o que vai obrigar Jal a ter que se reunir na sua casa pessoal com aqueles jovens membros teosóficos. E aí, só nessa parte, então, que vai surgir Nova Acrópole, ainda não com o nome de Nova Acrópole, como a gente pode ver, mesmo nesse símbolo aqui, ó, a segunda aparição do símbolo ali, ó, em 64, que ele ainda usava o nome de Juventude Teosófica no símbolo, nessa reunião. Então, os símbolos vão alterando só depois. E ali a gente tem o machado originalmente como a gente vai ver para frente, esse machado que é uma referência ao símbolo fascista, tá? Do fascismo. Então, agora a gente vai entrar na segunda parte desse vídeo, onde eu vou demonstrar algumas correlações um tanto estranhas da influência dos símbolos.
Mas então a gente pode ver que até 64 o símbolo que vai se tornar o de Nova Acrópole, ele ainda tinha o nome ali de Juventude Teosófica, esse grupo de jovens teósofos que já o reunia como membro solto na Sociedade Teosófica da Argentina. Os planos dele não deu certo ali, ele funda um próprio grupo levando os princípios da Sociedade Teosófica para esse grupo. Então, mesmo a Sociedade Teosófica recomendando que ele não levasse, ele ignora e leva os mesmos princípios, assim como pega o conhecimento de HPB, os escritos de HPB, sobre antropogênese, cosmogênese, e leva isso como matéria também de estudo dentro de Nova Acrópole. Porém, ele vai pegar esse grupo dele, vai ter um lado mais político e paramilitar, tá? Com intenções que não vão ficar só restritas ao desenvolvimento espiritual das pessoas. Vamos agora começar a analisar outros pontos da história. Lá no Mando 23, dá a entender que ele fala que o nacional-socialismo, que é conhecido como nazismo, falhou. Ter permitido que os meios de expressão apressados e forçados de um nacionalismo ou tradição natural, planejado para deter o caos e anarquia que viriam no século XX, ou seja, pegar essa primeira parte, esse movimento nazista acabou nascendo de forma forçada, mas ele servia para deter o caos e a anarquia que aconteceria na visão dele no século XX. Prevaleceram sobre o espírito da fraternidade universal. Foi a força motriz por trás do fracasso subsequente. Então, esse nascimento precoce levou a um fracasso. E com isso, o triunfo lógico dos poderes das trevas, que sob as formas do capitalismo e do marxismo hoje governam o mundo. Palco de nossa luta heróica para manter nossa lâmpada acesa e expandir o campo de luz. Então, esse nacional-socialismo, nazismo na Alemanha, falhou e por isso que os poderes das trevas, que é o capitalismo e o socialismo, tomaram o mundo. E a lâmpada acesa, o símbolo da lâmpada acesa, ainda é utilizado como iniciação dentro de Nova Acrópole para os novos membros. Então a pessoa vai ter aquele ensinamento inicial ali dos primeiros 6 meses, depois ela vai fazer um rito de iniciação, onde ela vai levar uma lâmpada no escuro e se comprometer a manter a chama acesa, a chama dos mestres acesas. O que já achava então do nazifascismo? Trazendo um trecho, vou trazer um trecho rápido, tá? Que eu já abordei isso em outro livro, em outro episódio, tá? Então, ante a derrota dos países do eixo, quem que é os países do eixo? A Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão. A simpatia que eu tinha pelos aliados, que não eram esses 3 países, se inverteu. Então ele começa a ser mais simpático aos países do eixo, no nazifascismo, dizendo isso na própria autobiografia dele. E como isso pode ter influenciado os símbolos de Nova Acrópole? É isso que a gente vai ver a partir dessa segunda metade do livro, né, do dossiê. Estou pensando em livro, acho que eu vou fazer um livro sobre isso aqui. O que vocês acham? Me diz aí nos comentários. Bom, então a gente viu que ele tentou lá tomar posse da sociedade teosófica, saiu depois do que alega-se que ele já tinha fundado Nova Acrópole, tomou da sociedade teosófica os princípios e o material, que é o material escrito por Helena Petrovna Blavatsky, para Nova Acrópole. E tem alguns outros símbolos que talvez ele tenha tomado para si também, pois são símbolos muito parecidos. De um lado você está vendo o símbolo do Führer, de Hitler, o líder do partido nazista na Alemanha, e do outro lado, com o Anubis, o símbolo do Jao. Então a gente tem o mesmo fundo vermelho, as bandeiras aí já de Nova Acrópole e o Anubis cercado por esse círculo dourado. O Anubis era o deus egípcio com o que Jao utilizava como seu emblema pessoal, como seu símbolo pessoal. Como a gente viu
já no slide anterior, 1964, Nova Acrópole não existia, assim, a Juventude Teosófica, e o símbolo dos jovens teosóficos era uma águia de asas abertas que segurava ali símbolos que remetiam à teosofia de Helena Blavatsky, muito semelhante à águia adotada pelos alemães, que também era águia com a mesma abertura das asas, segurando a coroa, mais o símbolo da suástica. E ali a gente tem a águia utilizada nos princípios do que era Nova Acrópole ainda, né? Que queria nascer Nova Acrópole, que ele não tinha colocado esse nome ainda, mas utilizando a mesma águia, segurando os mesmos símbolos, segurando símbolos parecidos, né? O Ouroboros, uma suástica e mais um símbolo da teosofia. Para quem está acompanhando os vídeos até aqui, já está familiarizado com o termo forças vivas, que são os grupos mais internos, os membros mais envolvidos em Nova Acrópole, que é composto por três forças, né? Corpo de Segurança, Brigada Masculina e Brigada Feminina. Eu quero aqui dar uma estudada com vocês na SS, que era um grupo nazista, um dos mais temidos da história da humanidade. Inicialmente, nos primórdios, antes do Partido Nazista assumir o controle na Alemanha, ele era um grupo paramilitar que era destinado a proteger as lideranças, proteger Hitler e outras lideranças do partido ali. Depois disso, com a ascensão do poder, eles cresceram e se dividiram inclusive em três partes, todas envolvendo o lado militar. Uma das partes era responsável por fazer o controle racial e a disseminação ideológica, perseguir opositores. O outro lado era o braço militar, que ia combater, inclusive eles captavam voluntários. Muitos membros desse braço militar eram voluntários que iam também para a guerra combater para defender os ideais nazistas. E uma terceira parte da SS era responsável pelos campos de concentração que fizeram os horrores que fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das frases do líder da SS, ele diz: um homem da SS não hesita por um único instante, mas executa inquestionavelmente qualquer ordem do Führer. Então tá aqui como um membro da SS deveria se portar. Era a autoridade máxima do líder de Hitler, o Führer alemão, e a subordinação total de alguém da SS para executar o que fosse possível, qualquer horror que fosse necessário ser feito, inclusive eram pessoas prontas a morrer pela causa da SS. Esse termo de morte pelo ideal que a gente vê também em frases do Jal. E como que está a referência dos símbolos, então? Então a gente pode ver de um lado o símbolo que já o adotou para o corpo de segurança de Nova Acrópole, esse uniforme preto, o símbolo vermelho, e a gente tem um raio embaixo ali, um S. E do outro lado você está vendo que é o símbolo da SS, que são dois raios simbolizando os dois S's, tá? Então, olha a referência, o raio como símbolo do corpo de segurança e o raio como símbolo da SS. E mais, quando a gente pega o raio, que é o símbolo do corpo de segurança, e junta com aquele S do uniforme, a gente teria dois S's, representando aí o corpo de segurança de Nova Acrópole. As Forças Vivas, que é o corpo paramilitar, aquele corpo que inclusive é treinado em armamentos para entrar em combate. A função deles, defender o líder, defender os interesses da organização, bater contra opositores, contra pessoas que estejam se colocando contra a organização. Nessa foto de uma reunião internacional, você pode ver o JAL, fundador ao fundo, o símbolo de Nova Acrópole ali, o símbolo de Anubis, que está do outro lado, do lado direito de JAL, e do lado do símbolo de JAL, um membro do corpo de segurança vestido ali de forma militar, como se fosse um membro realmente de um exército, uniforme preto, a boininha preta, e ali nessa foto, não dá pra gente ver, mas ele estaria com esse símbolo vermelho
do corpo de segurança no braço dele, colocado ali. Então a gente tem esse grupo paramilitar atuando para a segurança dos líderes. O grupo disposto a entrar em confronto com qualquer um que eles julguem ser uma ameaça à Nova Acrópole. Na brigada masculina, a gente tem esse símbolo que também remete um pouco ao símbolo adotado pelo nazismo, a suástica. Além do fundo ter tonalidades de vermelho, o símbolo nazista a gente tem o fundo branco e a suástica em preto. Enquanto que a brigada masculina, ela vai ter os braços cruzados ali, como se fizesse os braços girando da suástica, só que com as cores diferentes, ela branca e o círculo preto, enquanto que o círculo nazista é branco e as cores é preta. Para as mulheres em Nova Acrópole, elas são alocadas dentro da brigada feminina. Lá na Alemanha nazista, você tinha a BDM, que era a Liga das Moças Alemãs, que eram ensinadas que a função da mulher era fazer os cuidados domésticos e cuidar dos filhos, cuidar da raça ariana, que eles tanto acreditavam que era a raça pura, a raça que deveria vir à humanidade. Você está vendo também aí o símbolo, né, da BF. E quando a gente pega o código de conduta de Nova Acrópole para as mulheres, a gente vai ver, além da gente poder observar isso também muitas vezes dentro das escolas, as mulheres cuidando da parte doméstica, então tá as mulheres na cozinha, na recepção, sempre dessa forma. A gente tem o código de conduta, dois pontos que eu peguei do código de conduta para as mulheres. Dedicarem-se à pedagogia e ajuda dos jovens. Então aí, eles fazendo essa relação de que a função da mulher é essa, é educar, cuidar dos jovens, assim como uma mãe cuida das crianças, cuidar dessas pessoas que vão chegar sempre de forma afável, amigável, para que elas continuem em Nova Acrópole. Então, as mulheres com essa função como quase de mãe, só que não a maternidade mesmo, mas sim uma mãe do ideal, da pessoa que vai chegar ali para ser. Porque quem que é a nova raça para Nova Acrópole? Para Nova Acrópole, e aqui é importante a gente entender isso, tá? Apesar de, quando a gente fala, tem preconceito disso, ou tem preconceito daquilo, tem aquilo, a raça em Nova Acrópole é o acropolitano. Esse é o núcleo de fraternidade que está escrito no princípio. Não é a fraternidade universal, onde todo mundo viva bem, onde todo mundo mereça amor, saúde, segurança. O núcleo de fraternidade é o núcleo acropolitano. A nova raça é o acropolitano. E as pessoas que não são acropolitanos são essas outras raças. Essas raças que estão menos evoluídas. Esses acropolitanos são quem levanta a bandeira da próxima raça. Então, se você é acropolitano, eles vão te aceitar. Se você é negro, se você é isso, se você é de outra descendência, de outra etnia, porque eles acreditam que é ali que está o núcleo da nova raça. Então, a mulher acropolitana ela está fazendo essa função de maternidade dessa pessoa, que vai ser a nova raça, vai dar origem, dentro dessa fantasia deles, de uma nova raça humana. Então, a mulher ela fica presa a esse tipo de ideia que também vem desse machismo estrutural da humanidade, que a humanidade está passando aí por isso, aí por pelo menos 2000 anos. E a gente vê nesse outro princípio mais reforçado isso. Superar a instabilidade e fragilidade emocional. Disciplinar as emoções. Então é outra ordem do código de conduta para as mulheres. Como coloca como se somente mulheres tivessem alguma estabilidade ou fragilidade emocional. Isso é uma característica humana. E sim que eles estão rebaixando a mulher a isso. Disciplinar suas emoções. Para quê? Para que ela fique mais obediente, para que ela seja mais servil aos outros ali dentro de Nova Acrópole, a liderança masculina dentro de Nova Acrópole. Tem muito mais homem que é muito mais instável emocionalmente do que mulheres, ao contrário, né?
mulheres estão muito mais preparadas a enfrentar uma dificuldade do que os homens, né? Aquilo, a mulher tem a dor do parto e aguenta. O homem cortou o dedo, tá reclamando, pegou a gripe, tá quase internado, né? Então, essa parte do código de conduta já demonstra um pouco dessa ideia arcaica de qual que é a função da mulher em uma sociedade. Aqui eu fiz algumas relações simbólicas de símbolos adotados na fundação de Acrópole. Mas também a gente pode ver uma relação visual, né? Quem acha bonito um bigodinho do Hitler? Sei lá, eu não consigo imaginar, eu nunca tenha conhecido alguém que falou, nossa, eu vou adotar um bigodinho aqui porque eu vou ficar show de bola. Vou sair na rua e vou. Fato que o fundador de Nova Acrópole adotou o mesmo visual. Trouxe também a saudação para os muros de Nova Acrópole, o braço em alto e a palavra ave, assim como foi utilizado pelo partido na Alemanha. Gesto mudado apenas aí por volta de 2015, 2016, onde eles pararam de colocar o braço em alto para colocar o braço assim, para ficar mais discreto para a sociedade, porque a sociedade, lembrando que aqui na América Latina, a gente não tem tantas marcas do que foi nazifascismo como eles têm na Europa. Por isso que é muito mais difícil eles crescerem dentro da Europa, por isso que eles foram muito mais vigiados, inclusive na França, chegaram a ser colocados num grupo como seitas, sair matérias de investigativa em jornais espanhóis, ter uma menor proporção nesses lugares. Porque aqui a gente passa meio que, sabe, a gente não viveu esses horrores. A gente tem a ideia desses horrores, mas a gente não viveu na pele. Então, algumas coisas acabam sendo mais, sei lá, vistas como os normais. A gente acaba vendo algumas coisas e nos contam uma história e a gente passa a acreditar, é verdade, isso é um símbolo que não tem nada a ver, é um símbolo que sempre existiu por aí. Tá, mas as escolhas? É que nem a escolha de um general militar. Poxa, é bacana, você gosta de militarismo, você acha bacana, você se inspira nisso? Legal. Será que em toda a história humana tem alguém, algum militar para você se inspirar positivamente? Será que, como disse o Jal, o militar que você tem que se inspirar é o von Rundstedt? Um marechal alemão acusado de horrores de guerra? Entre todos os militares da história, você não achou um militar diferente para se inspirar? Entre todos os símbolos que a humanidade já construiu, você não achou um que tivesse um significado menos nocivo para a história humana para se inspirar? Hum. Cada um pega as referências que quer, né? Vamos falar de outra referência, então, que é o machado, né? Que Nova Acrópole vai representar como. Não, o machado é aquele que tem o poder de controlar o exterior e o interior. Ao controlar o interior, controlou o seu interior. Mas esse machado, que hoje em dia foi modificado e é diferente daqui, esse machado que está aqui na foto, não, é esse símbolo mesmo, né? Que é o mesmo que está presente lá nos primeiros símbolos, como a gente está vendo ali, ó, de 1965, a gente tem esse machado, em 72 a gente ainda tem esse machado, depois ele vai ser alterado, que é o que? Esse machado não é simplesmente um machado, ele é o fasces, que dá origem ao termo fascismo, que é vários feixes, várias varas amarradas em torno de um machado. Essas varas são os membros que dão poder ao líder, representado pelo machado. Então, a alta liderança de Nova Acrópole são os machados. Essas pessoas comandam. Estamos falando aqui só de um força-viva normal ou de um chefe de filial. Estamos falando aí da alta direção. O chefe de filial ele já vai ganhando o machado dele, né, conforme ele avança ali também.
tá? Mas a alta, essa condecoração máxima dos membros em Nova Acrópole. E essa referência que já o puxa, ela vem do fascismo, tá? Esse Machado, contemporaneamente, é do fascismo. Não é lá de Roma antiga. É isso. É um símbolo que foi modificado pela história e a gente tem que considerar isso quando a gente adota um símbolo. Assim como quem adota suástica hoje não vai ser representado como alguém que cultua o budismo, apesar de ser um símbolo originalmente, e de muitas sociedades humanas a gente vê um símbolo muito semelhante à suástica. Porém, a gente está vivendo um século, ele viveu no século XX a gente já tinha a deturpação histórica do símbolo, a gente já tem os horrores do símbolo. Isso não pode ser desconsiderado por ninguém de bom senso. Você não vai sair hoje na Alemanha com um símbolo, uma suástica no braço, com o braço em alto, gritando ave, e falando que você está celebrando um passado glorioso de mestres. Não. Você vai ser preso imediatamente. Não é isso que esses símbolos representam no dia de hoje. E desde o século XIX, na Itália, esse machado Fasces já representava grupos paramilitar e político. E ele foi adotado pelo ditador Mussolini para criar o partido fascista. Então esse é o símbolo do fascismo. A gente vê várias relações de Jao com esses líderes autoritários da história humana. Hoje esse vídeo está saindo muito próximo à primavera e os membros da Acropolitano serão convidados a celebrar ao nascer do sol da primavera, como se isso fosse uma atividade histórica de alguma instituição filosófica. Mas isso, na verdade, é o símbolo da falange espanhola, o fascismo de Franco na Espanha. Celebrar o sol dessa forma, o nascer do sol, era uma propaganda do fascismo espanhol. Não era um ato de alguma escola filosófica ao longo da história. Aí você tem um cartaz, né, do fascismo espanhol convidando os jovens a saudar os primeiros solos da manhã. Uma cerimônia realizada também na primavera, como o fascismo espanhol fazia, e é realizada, repetida em Nova Acrópole todos os anos ao redor do mundo. O que ele achava do Franco? Lembrando, ditador, mais um ditador fascista europeu. Franco que, ao dar o golpe militar, colocou a Espanha em guerra. Falam-se da morte num total de perseguições, pessoas que foram enviadas para campos de concentração e tudo mais, de uma morte que chegou até a 200 mil pessoas, causadas durante o governo do ditador Franco. E aqui trazendo uma tradução do texto acima, que foi retirado do ideário, escrito por Jal, que tem boas palavras a Francisco Franco. É muito difícil escrever com ecletismo e medida filosófica sobre um líder da dimensão do general Francisco Franco. Seus perfis estritamente humanos. O advento da figura do caudilho, que é o líder, é para a Espanha algo tão sobre-humano e às vezes tão maravilhosamente simples, como um amanhecer ou um relaxamento no seno da nuvem. Sua morte está rodeada da apoteose de um astro que se esconde no mistério do horizonte, que retorna de onde vem o vinho, que parte para o mundo milagroso da noite. Muita admiração para mais um líder fascista que levou à morte de milhares de pessoas, mas que talvez, na visão dele, ampliava o fim do mundo para que a nova raça formada na ideia dele por acropolitanos viessem a surgir. E como está essa herança hoje de Jal em Nova Acrópole? Como que está esse momento histórico? Então, Jal, que viveu até 1991, deixou como diretora internacional sua discípula direta, Délia, que ao falecer, um pouco antes na verdade de falecer, ela já deixou a presidência e ficou como diretora interina, e o discípulo dela, Carlos Adelantado,
é quem hoje preside Nova Acrópole a nível mundo. Então a gente tem uma mesma linha geracional, uma mesma linha de ideias, do fundador para sua discípula, da discípula para o discípulo. A linha continua a mesma. A gente falar que as estruturas mudaram, será? Talvez algumas coisas estão mais ocultas, mas será que o cerne central desse autoritarismo, essa ideia apocalíptica de fim de mundo, de que o homem bom é o acropolitano, mudou? Vem da mesma linha a direção internacional. E no Brasil? Como está no Brasil? A gente tem o Michel, que fundou Nova Acrópole. Como a gente já viu na história, ele não é o primeiro fundador, mas é o fundador que Nova Acrópole hoje em dia considera, já que ela fechou quando a Ada saiu. Michel, discípulo do Jal, e faleceu, e atualmente o Brasil tem dois líderes, dois diretores nacionais que são discípulos de Michel. Então a linha continua a mesma, de discípulos, de Jal para discípulos. Então Jal, Délia, Carlos, Jal, Michel, Lúcia e Luiz. A linha, o pensamento sempre continua o mesmo. Apesar de a estrutura ser grande e você ter diversos líderes e diversas pessoas em Nova Acrópole, nesse ambiente, a gente percebe que as pessoas que mandam realmente na organização continuam com a mesma linha ideológica do fundador. Continuam trabalhando com esse pilar do fundador de Nova Acrópole. Então, quero deixar aqui, esse questionamento. Até quando Nova Acrópole vai tratar seu fundador como essa figura mística, que não trazia nada, nenhuma ideia incorreta? Até quando ela vai continuar com essa ideia de que ele é um mestre, que ele não errou, ou que ninguém ali da alta direção está suscetível a fazer erros, apesar do que a história nos mostra que decisões um tanto quanto estranhas foram tomadas ao longo de todos esses anos da atuação da organização no mundo. Cabe a nós, como sociedade, cobrar, Cobrar que, inclusive, figuras públicas de outro nível do Brasil, que ficam lançando livros com membros, ao invés disso, questionar. E aí? Como estão hoje essas coisas? Como vocês estão encarando essas coisas? O que vocês estão fazendo, então, para corrigir passado? Eu quero deixar aqui meu muito obrigado para você que acompanhou mais esse vídeo. Lembrando, se não fez a sua inscrição ainda, já faz sua inscrição, deixa a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Meu forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.